é mais amplo, André, do que isso, né? Porque Bolsa de Valores é um finalzinho de uma trajetória que se faz numa educação financeira. E nós temos um projeto de educação financeira desde pequenininhos. Eles aprendem, por exemplo, o que é necessidade e o que é desejo. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Ronaire Nunes, sou um dos colaboradores do jornal Correio Brasiliense e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o projeto Escolha a Escola do Seu Filho. Para quem não conhece, o projeto é um caderno especial que o Correio Brasiliense faz todos os anos voltado para a educação e para o ensino. No final das contas, é a proposta de apresentar para os pais informações sobre como começar a carreira educacional dos filhos. Aqui no podcast do Escolha a Escola, a gente fala com várias escolas. Hoje, especificamente, a gente vai falar com uma instituição de ensino que tem mais de 300 educadores, quase um batalhão educacional, já é uma tradição na cidade. Eu falo do Colégio Marista João Paulo II, com a proposta de construir conhecimento e formar valores humanos. Todo mundo já conhece o Marista. Para conversar um pouco comigo sobre a escola, eu recebo o Luiz Gustavo Mendes, que é o diretor, e a Luciana Wink Correia, que é a vice-diretora. É isso? Isso mesmo. Muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Uma boa tarde para nós nesse bate-papo. Sim, eu estou muito animado para falar sobre o Marista, porque eu acho que é uma das escolas que tem mais tradição no Distrito Federal. Todo mundo conhece, todo mundo já viu alguma foto preto e branco do começo da cidade, do Marista. Todo mundo sabe que o Renato Russo estudou no Marista, faz parte da história da cidade. E eu acho que a minha primeira pergunta se volta para isso. Como é trabalhar com tanta tradição? O quanto a tradição é importante para o Marista? Primeiro, é um grande desafio, né, Ronay? Nós estamos falando de uma instituição que tem 207 anos de vida. Começou na França com o seu fundador, São Marcelino Champagnat, hoje um santo da Igreja Católica. Sim. Né? E naquele momento ele enxergou as necessidades de uma França rural extremamente abandonada, tanto pelo Estado como pela própria Igreja. Né? Então ele percebeu ali jovens, crianças que cresciam sem conhecer Jesus Cristo e sem conhecer as letras e os números. Então ele enxergou ali a necessidade de começar a atuar para que essas crianças, esses jovens, crescessem numa outra condição de vida. Né? Então daquele interiorzinho ali da França, interior rural, muito simples, com muita dificuldade. Há mais de 200 anos. Há mais de 200 anos, hoje a instituição se espalhou e nós estamos em mais de 80 países do mundo. Né? Só que no Brasil são cerca de 90 unidades. E um detalhe muito interessante que algumas pessoas não sabem. O Marista é muito conhecido pelos seus colégios pagos, como são os nossos colégios aqui em Brasília. Mas o Marista também tem uma obra social gigante. Das 90 unidades que nós temos hoje no Brasil, quase metade são obras sociais, são escolas sociais, que as crianças recebem a mesma qualidade educacional dos colégios pagos E não cobram nada. sem pagar um tostão. Caramba, não sabia. Então é uma obra realmente assim que tem um papel muito grande dentro da sociedade. No caso de Brasília, a gente tem a alegria de termos aqui 4 unidades. Né? A unidade da Asa Sul, que foi fundada quase que junto aí do início da cidade, de Brasília, a mais tradicional. Taguatinga, que vem logo junto. Depois nós, o Marista João Paulo II, na Asa Norte, com 27 anos de vida. Ainda é um bebê na história marista, mas já tem um lugar muito bem marcado aqui na Asa Norte. É incrível, 27 anos, tem tanta história que ainda é um bebê. Exato. E tem o Caçulinha, que é Águas Claras, né? Que chegou agora. Mas, vindo aqui para a sua questão, esse desafio de educar a partir dessa tradição, né? O Marista ele tem valores muito claros e muito bem desenvolvidos na nossa comunidade. Esse é o DNA marista. Né? Então a presença, o amor ao trabalho, espírito de família, são coisas que nós educadores, desde o nosso primeiro momento que entramos no Marista, nós somos apresentados a isso. E da mesma forma nós fazemos com as nossas famílias, com os nossos estudantes. Né?
E isso acaba entrando na cultura e formando a cultura das instituições maristas, né? Então, o nosso marista João Paulo II, ele bebe dessa fonte, né? E, naturalmente, esses valores começam a serem vivenciados no dia a dia do colégio, né? A gente percebe que o comportamento dos nossos estudantes é um comportamento diferenciado, né? Nós não temos problemas de indisciplina dentro do colégio. Claro que uma situação ou outra pequena ali, coisa de adolescente, de criança, que é absolutamente normal, inclusive faz parte da formação deles, Sim. né? Certos desafios, né? Mas nós não temos grandes problemas justamente porque existe uma cultura muito bem construída dentro do colégio, né? Então, a cada momento, a cada educador que entra, essa cultura, ela é passada, ela é renovada, ela é fortalecida, e assim também com os estudantes. E muita formação. Se tem uma instituição que investe na formação do colaborador, do professor, são as instituições maristas. Inclusive, se me permite, Ronê, Claro. eu ia comentar que nós temos ligadas a essas 96 unidades, 2 grandes universidades do país, a PUC do Rio Grande do Sul e a PUC do Paraná. As 2 são maristas. E os nossos colaboradores, nossos educadores e, inclusive, os nossos estudantes têm a oportunidade de realizar formações, né? Muitas vezes através de próprios projetos da escola. A nossa escola hoje é um polo da PUC do Rio Grande do Sul para a sua graduação online. Então, a tradição não significa que nós nos perdemos no tempo, pelo contrário. Essa história embasa um DNA sempre inovador. Champagnat, o fundador, já era inovador para o seu tempo. E isso ficou no DNA da instituição. Então, esse estudo, essa produção acadêmica tem relação com essa preocupação com a inovação constante também. Ou seja, o pai que está planejando colocar o filho no marista desde a educação básica vai ter essa segurança de que ele será acompanhado até a graduação. Se assim escolherem, e a gente divulga isso também, sim. E vão ter um processo de aliança entre a tradição marista, com seus valores, que resumidamente são todos valores cristãos, porque nós nos pautamos na experiência de Cristo, né, na vivência de Cristo, e com a inovação que vem à medida que a contemporaneidade vai necessitando de novas respostas. Perfeito. Luciana, já puxando esse gancho dos princípios que o Luiz estava comentando, eu quero te perguntar por que eles são importantes na educação de uma criança. Por exemplo, o pai está pensando, está analisando escolas, enfim, para escolher, para começar ali a carreira educacional do pequeno. Por que pensar nesses princípios cristãos dentro da educação é importante para vocês? Sim. Tem uns 3 dias para a gente responder isso. Pois é. Eu vou tentar ser breve, mas por favor, profunda. fique à vontade. Nós temos uma preocupação muito grande com a educação integral. Isso quer dizer promover a excelência do desenvolvimento em tudo que a escola se propõe. Então, o acadêmico é importante? Sim, ele é muito importante. Mas ele não vai ser utilizado adequadamente por esse jovem, essa criança que vai crescer conosco e um dia se tornar um profissional, se tornar um estudioso ou alguém mais técnico, se ele não tiver desenvolvido também uma visão de mundo, uma reflexão crítica, uma espiritualidade, né, apartada da questão de religião, porque nós somos sim católicos, mas muitas pessoas que nos procuram não só pelo fato da questão da religião, mas porque desenvolvemos a espiritualidade. Sim, sim. A espiritualidade marista é muito viva, é muito baseada nestes valores de espírito de família, que é a coletividade, ou então amor ao trabalho, que é fazer bem feito aquilo que a gente se propõe. E um ser humano precisa dessas visões amplas, ainda mais num mundo como o de hoje, em que só reproduzir conhecimento é ficar para trás. Eu preciso saber utilizar o conhecimento e saber utilizar com ética. Então, estas são preocupações do nosso currículo. Eu vejo, Ronaire, que na sociedade hoje, trazendo um pouquinho para a visão externa agora e a contribuição que o marista pode dar para a nossa sociedade, né? Nós estamos em um mundo extremamente complexo. Nós estamos em um bota mundo... complexo nisso, hein? Exato. E as relações humanas estão muito desgastadas, estão muito deterioradas. Sim. Né? E nós entendemos que grande parte desse processo é também por um afastamento que a sociedade vem criando
ao longo desses últimos tempos, o afastamento dos valores primordiais. Entre eles, os valores cristãos. Né? Existem outros também bons valores, mas especificamente a gente faz um recorte agora da dimensão dos valores cristãos. Como que a sociedade vem se afastando desses valores? Então a gente acaba tendo polos extremos na sociedade, ou de uma ausência total de crítica, né? Ou de um extremo de crítica que acaba caindo numa seara de violência. Né? Uma violência na fala, uma violência até física, né? Coisas absurdas que nós vemos por coisas... Quase endêmica no nosso país. Pessoas matando por acidente de trânsito. Sim. Né? Então, voltando ali à sua questão inicial, a importância desses valores para a construção de uma sociedade melhor. Nós precisamos de uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária. E esses valores maristas, que são pautados nos valores cristãos, com certeza eles podem contribuir sim para transformar essa sociedade, para que nós tenhamos um futuro mais promissor do que esse presente que estamos vivendo agora, né? Perfeito. Luciano e Luiz, eu acho que os pais em casa que estão acompanhando a gente também devem estar preocupados com aquela clássica parte mais técnica. Quando a gente olha para o currículo, o que as crianças fazem, o que os jovens fazem. Eu queria te perguntar um pouco mais sobre essa questão prática. Como é que funciona no Marista? Certo. Nós baseamos o nosso trabalho num currículo alinhado com a BNCC e que pressupõe o desenvolvimento de competências, ou seja, o saber fazer, de forma hábil, com habilidades específicas, né, para essas competências. Então, o conteúdo é o instrumento, né? E o importante é que as pessoas, as crianças, consigam desenvolver essas competências e essas habilidades para saber usar o conteúdo na solução de problemas na prática. Então, o nosso currículo pressupõe que eles tenham momentos que são um pouco mais tradicionais, de escutar um professor trazendo alguma questão, problematizando, contextualizando, e outros que envolvem metodologias mais ativas, em que eles precisam solucionar o problema utilizando diversas tecnologias, não só tecnologia digital, mas saber construir, por exemplo, um roteiro para uma apresentação, ou uma peça de teatro, ou a leitura crítica de uma literatura importante. E isso está presente no dia a dia da sala de aula. Então, nós temos algumas ferramentas, como a Mostra do Conhecimento, a Sinjopa, que é uma simulação à luz da simulação da ONU, e que todo o ensino médio participa no primeiro semestre de cada ano. Com total protagonismo. Com total protagonismo. Sim. Eles organizam desde o material preparatório para as discussões até um documentário que o Comitê Cultural prepara e que depois é mostrado, é lançado no pós-Sinjopa para mostrar como aconteceu aquele momento. Então, esse tipo de protagonismo que tem por trás uma intencionalidade, um planejamento do professor, à luz do que é previsto na nossa legislação brasileira sobre educação, mas o estudante precisa começar a desenvolver sua autonomia de pensamento, a sua autonomia de reflexão crítica, para que ele possa, inclusive, responder depois aos certames externos, né, que seriam as provas externas das quais ele ainda vai participar, porque no nosso país ainda temos provas seriadas, temos vestibulares, né? Temos, às vezes, certames externos que são utilizados, inclusive, no exterior. Já tem um número muito grande de estudantes que busca a sua vida acadêmica superior em escolas dos Estados Unidos, da Europa, até aqui da América Latina. E nós também preparamos para isto. Então, o estudante descobrindo seus propósitos de vida com este currículo que o prepara academicamente, mas também emocionalmente, para dar conta dos desafios da vida, ele pode escolher o que ele desejar ser no seu projeto de vida. Eu costumo dizer, Ronari, que não existe excelência acadêmica sem formação humana. A formação humana é uma pré-condição para que esse estudante possa crescer e possa desenvolver papéis em excelência na sociedade. Sim. Seja dentro de uma universidade, seja como um profissional. Ele precisa ser competente tecnicamente, mas ele precisa ter a questão humana, como o Luciano acabou de falar, a dimensão socioemocional bem equilibrada. E é isso que nós prezamos dentro do Colégio Marista João Paulo II. Nós somos uma escola de excelência porque nós enxergamos o sujeito nessa totalidade.
E não só a formação para o vestibular, ou quiçá a formação só para a humanidade da vida. Não. As duas coisas são importantes. O nosso fundador falava que nós temos que formar o bom cristão e o virtuoso cidadão. Eu costumo traduzir isso para os dias atuais, né? O bom cristão é o gente boa, que olha para o outro lado e enxerga um ser humano, né? E o bom cidadão é aquele que tem competência técnica, que ele vai dar conta de exercer as funções profissionais, ou seja lá o que ele escolher para a vida dele, com excelência, né? Então, gente boa e gente competente. É um profissional que vai atender outra pessoa e vai enxergar do outro lado um ser humano. E não um objeto que vai entregar um dinheiro que vai sair de um bolso e entrar no outro, né? Essa é a excelência acadêmica na nossa concepção. E é isso que o Marista João Paulo II entrega. Eu até posso complementar, claro, trazendo a história de um estudante que os ex-alunos nos procuram, às vezes por visitas, às vezes até para participar de que legal. algum evento, né? Eles não se descolam assim da escola afetivamente e nem tecnicamente. Muitos voltam para serem professores, né? Meu Deus. Ou para trazerem a partilha da sua vida acadêmica. A gente tem um lema que ex-aluno, sim, ex-marista nunca. E um menino e uma menina, uma vez, já tivemos mais de um caso, vieram nos contar o quanto eles eram gratos pela preparação acadêmica que foi dada na escola, porque a partir do momento em que eles precisaram entrar em grupos de pesquisa ou escrever um artigo, isso já havia sido vivenciado ao longo dos anos na escola. Então, há uma diferença, sim, entre o estudante que se prepara amplamente e aquele que se prepara só para um exame especificamente, né? E eu acho que esse é um aspecto muito importante quando a gente está conversando com o pai, porque é claro que há essa preocupação, meu Deus, será que meu filho vai passar no Enem? Será que ele vai passar no vestibular? Mas ele jamais vai conseguir passar plenamente se ele não tiver uma educação humanista. Exatamente. Exatamente. E depois que ele passar, o que ele faz? Outra ótima pergunta. Né? Porque passar no vestibular é o menor dos problemas. Né? A formação técnica, ela não é a mais difícil. Sim. Né? Não deve ser menosprezada, mas não é a mais difícil. Agora, a formação humana, o que se faz com isso depois, é a grande questão. Quantas pessoas que passam no vestibular, lutam, entram e abandonam o curso no primeiro ano? Porque a dimensão da formação humana não foi bem feita antes. É verdade. E até a dimensão da saúde mental, né? Porque, especialmente no pós-pandemia, a gente já nem gosta muito de falar da pandemia, Sim. Mas nós observamos em escolas em geral, né? As questões de frustração ou de medo de voltar a se relacionar em grupo. E isso foi algo que sempre nos preocupou. Então, trabalhar desde o relacionamento positivo, através de estudos sobre a comunicação não violenta entre professores, entre grupo de gestores, com algumas rodas de conversa previstas para estudantes também, até a autorregulação emocional, porque o conflito humano sempre vai existir, e ele é positivo quando ele é aproveitado de forma dialógica, né? Ou seja, eu vou conversar com você e nós dois vamos resolver um problema que nos contrapõe, né? E isso acontece todos os dias na escola. Então, nós implantamos assembleias escolares, que acontecem uma vez por mês, pelo menos, para que eles discutam o que está fluindo bem dentro da sala de aula, o que não está fluindo bem. E essa é uma aprendizagem de autonomia moral muito importante, inclusive, para a sua escolha profissional depois. Com certeza. E começa com os pequenininhos de 3 anos, tá? Até o ensino médio. Era isso que eu acho que é importante a gente falar para os pais também, né? Que não é porque é uma criança, é um jovem, que não existe uma preocupação com educação emocional. Uhum. Existe totalmente, porque as crianças, quando pequenas, elas precisam de uma rotina mais direcionada, mas elas precisam também ir aprendendo a fazer as suas escolhas e a discutir quando um quer uma coisa que o outro também quer, por exemplo, ou quando um disse algo que machucou o coração do outro, como eles costumam dizer. E conforme eles crescem, essa autonomia precisa ser cada vez mais ampla, né? Perfeito. Luiz, eu queria te pedir um exemplo, porque a gente está falando muito no sentido, né, da ideia, da coisa, mas você consegue me falar como que essa cidadania, essa educação humanista se aplica na prática? Existem pais que se preocupam muito com essa prática e eu acho importante a gente mostrar como ela existe. A gente tem vários exemplos, né, Ronário? Mas eu vou trazer... Por exemplo, um que nós temos nos anos finais do ensino fundamental,
onde os nossos estudantes, tecnicamente, eles aprendem a construir projetos de lei. Caramba. Eles recebem toda a técnica, toda a instrução, tem todo um processo de formação para isso. Eles constroem projetos de lei e, no determinado dia, em parceria que nós temos com a Câmara Legislativa, né, do Distrito Federal, Que legal. nós vamos até lá e os nossos meninos apresentam os seus projetos de lei. Então, eles são deputados naquele dia. Então, ali eles vão fazer a apresentação, a votação, o arquivamento ou a aprovação dos projetos. Então, isso é uma vivência na prática. Veja que nós estamos alinhando a dimensão técnica, porque tem uma escrita. Sim. Eles precisam pesquisar sobre os problemas, o método científico é utilizado o tempo todo. Eles precisam usar a matemática em vários projetos que eles decidem fazer ali e apresentar, né? Tem a dimensão da oratória, porque eles têm que chegar lá no púlpito da Câmara e apresentar isso para os colegas. Sim. Né? Os pais vão visitar, então imagina que não é fácil para eles uma situação dessa. Né? E ter ali a dimensão da frustração quando não é aprovado e a alegria da aprovação. Né? Então esse é um exemplo de projeto. A gente tem outro projeto chamado voluntariado. No voluntariado nós temos grupos de estudantes maristas que durante um período focam em uma determinada ação solidária. Agora veja que interessante, não é uma ação assistencialista, não é uma ação pontual. Há tempos atrás, o nosso grupo de voluntariado estava dando aulas para estudantes de uma escola pública de uma região periférica de Brasília. Então eles adotaram a escola e toda sexta-feira eles iam até essa escola para oferecer aulas de reforço para os estudantes dessa escola. Recentemente, o voluntariado fez um trabalho com uma casa de idosos em Planaltina, visitando periodicamente essa casa e convivendo com os idosos. Veja, não é levar um alimento, é conviver com os idosos, escutando as histórias, contando histórias, apresentando músicas, né? Então isso tudo vai formando esse cidadão. Né, esse cidadão ético, esse cidadão competente, ele já vai vivenciando situações do dia a dia, situações da sociedade, desafios da sociedade, vão entendendo que esse mundo aí fora existe, Sim. Né, esse mundo complexo, cheio das dificuldades, né, e já vão se ferramentando para entender que eles têm um papel nesse mundo. Excelente. Né? Nós tivemos também, dentro desse grupo, uma ação muito interessante que nasceu da ideia de algumas meninas. Acho que foi em 2022, elas criaram o projeto Ciclos, que ajuda a educar outras meninas e mulheres em relação à pobreza menstrual. Sim. E com isso elas recolhem na escola, agora esse projeto vai acontecer novamente, itens relacionados, né, aos cuidados e higiene da época do período menstrual, mas não é só a entrega disso. O importante é que dentro vai um folheto educativo com os principais pontos de cuidado de uma mulher na sua época de ciclo menstrual. Então é realmente um reverter da sua ideia, da sua curiosidade por um problema para fazer o bem na sociedade. Excelente. Pessoal, eu acho que esses exemplos foi muito legal a gente ter falado, porque mostrou uma face do marista que é a educação além dos muros da escola, né? Exatamente. Qual é a importância do pai prestar atenção nisso, nessa educação que vai além dos muros, na hora que ele está escolhendo a escola que vai acompanhar a carreira acadêmica dos filhos? Deixa eu te trazer uma curiosidade, né, antes que a Lu possa responder essa questão. No nosso colégio, Ronaine, todas as salas de aula são envidraçadas. E no projeto político do colégio, né, nós construímos um plano diretor, e nesse plano diretor nós reformamos todo o colégio. Né? E uma das prioridades foi a criação de salas envidraçadas. Por isso que você está falando, se nós nos propomos a formar para uma atuação no mundo, eles precisam enxergar esse mundo. A escola não está isolada. Incrível. Então tem vidro que se enxerga a W3, a rua lateral, tem vidro que se enxerga o pátio do colégio, justamente para que a gente tenha coerência entre aquilo que a gente fala, entre aquilo que está escrito no projeto educativo e aquilo que a gente pratica no colégio. E aí você pode perguntar para mim, tá, mas e aí, eles não dispersam? Qualquer coisinha chama a atenção deles? É verdade. Não. Né? Na primeira semana, sim. Acostumaram com o processo? Hoje nós podemos passar lá, te convido a ir lá visitar. Nós vamos passar pelos corredores, vocês vão ver que eles nem vão olhar para nós do lado de fora. Se tornou natural. Cria-se uma cultura e vira natural, né?
E eu acho que, respondendo a sua pergunta, é muito importante, como pais e mães, nós nos preocuparmos sempre em dar aos nossos filhos a melhor base para que eles possam ir definindo o seu projeto de vida. Definindo e redefinindo, porque nenhum de nós tem um projeto de vida acabado. Enquanto nós nos sentirmos úteis e com curiosidade, com vontade de aprender. E isso é um item importante, né? Tornar uma criança, um jovem curioso, preocupado em seguir aprendendo. E não só em executar algo para passar na escola. Então, o projeto de vida vai além do acadêmico. Ele também envolve essa parte de cuidar do outro, conhecer a mim mesmo, ter uma crítica em relação à minha visão de mundo. E visão de mundo a gente não pode ter só no muro da escola, no muro de casa. A gente precisa ir além, porque existem realidades as mais variadas, né? A nossa escola também, estando inserida neste mundo que ocupa 5 continentes em 80 países, hoje tem uma relação multicultural com outras escolas maristas pelo mundo também. Nossos estudantes muitas vezes fazem projetos que são trocados virtualmente em reuniões, em aulas. Então existe essa comunicação? Projetos. Existe essa comunicação. Que legal. Nós tivemos um projeto recentemente, e esse nos enche bastante de orgulho, né? Tem uma escola marista em Bangladesh. Caramba. Essa escola, ela é uma escola social, e a função dela é atender crianças cujas mães colhem folhas de chá para sobreviver. Uau. Então elas vão para as plantações de chá, recolhem as folhas, vendem, né? Uhum. E sobrevivem com isso, mas já é muito pobre, obviamente. E essa escola marista acolhe os filhos dessas mães. Caramba. E a nossa turminha de educação infantil teve um contato com essa escola, né? Porque como nós somos maristas globais, né? Que até o lema que a gente coloca, nós temos esse contato com as escolas maristas do mundo. Nós podemos contatar qualquer escola marista e desenvolver projetos juntos. Muito interessante. Né? Então, as nossas crianças tiveram noção da realidade daquelas crianças e vice-versa. E depois eles trocaram cartões mostrando quais são as brincadeiras que eles fazem aqui e as brincadeiras que são feitas lá. Né? Então, imagina uma criança de educação infantil ampliando seu repertório cultural desta maneira, ampliando as suas possibilidades sociais dessa maneira, entender que o mundo é além daquilo que ele vive, né? Que o mundo, na verdade, são vários mundos, que existem outros mundos de outras crianças de várias infâncias, né? E ele ter essa oportunidade, isso é algo que é para o resto da vida. Até porque a internacionalização hoje é uma realidade, não só no ensino superior. Com certeza. E a nossa escola já vem nesse processo, preocupada tanto com o ensino de línguas. Nós temos 2 programas bilíngues dentro da escola. São programas de imersão na língua, ainda que nós não sejamos uma escola bilíngue. Mas o programa tem, da educação infantil até o 5º ano, 5 horas aula por semana. E do 6º ao 9º, 3 horas aulas por semana. Quando eles chegam no ensino médio, muitos já chegam com um nível de nativo na língua inglesa, de C1, C2, né? Mas não é só ensinar a língua, é também poder ofertar esse olhar para outras culturas, se preocupar com o problema de outras culturas. Então, neste momento, este ano, a gente implantou uma trajetória optativa, porque no ensino médio existe essa possibilidade, e nós temos 25 estudantes envolvidos com projetos de ecologia integral, fazendo uma troca com estudantes que estão fazendo o mesmo lá na Escola Marista no Uruguai. Caramba. Então, é só mais um exemplo, entre outros que o Luiz já trouxe, e que nos dão a preparação de um sujeito que vai olhar para o mundo realmente preocupado com cidadania global. E não apenas em visitar um lugar, mas o que acontece naquele lugar, o que aquelas pessoas têm de condições ou não têm de condições, como eu posso contribuir. E é interessante, né, Ronário, que você pode me perguntar, mas e os tradicionais intercâmbios físicos, onde vai para outros países? E nós temos também. A partir ali do 9º ano é oferecido aos nossos estudantes intercâmbio para Nova York, intercâmbio para a Europa, para Nova Zelândia, Canadá, né? Mas veja que isso é só um elemento de um programa de internacionalização que é muito maior. Sim. Que é isso que a Luciana trouxe. Desde a dimensão de um projeto bilíngue, de um contato com outras escolas para desenvolvimento de projetos, até o intercâmbio.
Perfeito. Né? Então, essa é a diferença da educação marista. E eu acho que é muito importante a gente falar disso, Luiz, porque eu até abri o nosso episódio falando como é grande, são muitos educadores, milhares de alunos, e às vezes é óbvio que isso mostra o poder da instituição, o quanto ela já é solidificada ao longo dessa história, mas também pode trazer um pouco de preocupação com o pai em pensar: será que é isso mesmo que eu quero para o meu filho? Ele não vai ser só mais um? E pelo que a gente está falando, não. Muito pelo contrário, o fato do marista ser tão grande leva os alunos aonde outras escolas talvez não levem. Exatamente. E por mais que o projeto seja um projeto que se desenvolve na coletividade, cada um é olhado na sua individualidade. Nós conhecemos os estudantes. Nós sabemos as necessidades dos estudantes. Cada profissional que está ali dentro, que obviamente tem o seu grupo de atuação, vai conhecer o estudante, vai conhecer dimensões emocionais, vai conhecer dimensões técnicas. Então, ele é olhado na sua individualidade, embora ele esteja inserido num projeto que seja coletivo. Cada estudante é visto como aquele indivíduo. Exatamente. Sim. Nós temos uma tradição onde alguns porteiros do nosso colégio, monitores, chamam as crianças pelo nome. São recebidos Incrível. de manhã pelo nome. E até os pais também. Né? E isso não é uma imposição da direção, isso é uma cultura instalada no colégio. Esse sentimento de acolhida, eu acredito que seja um diferencial dentro da escola marista, porque Sim. o estudante, para nós, é alguém, é uma pessoa sobre a qual a gente tem uma responsabilidade de desenvolvimento de projeto de vida. Então, não tem como ele ser só mais um. Né? Ele é aquele estudante. Isso faz parte da visão de todos os educadores dentro da escola. Excelente, eu acho que isso é um dos destaques para os pais ficarem atentos na hora de escolher a escola em qualquer nível. Pessoal, eu também queria falar sobre uma coisa que eu achei muito interessante, que é a filosofia da vida com propósito. Aí a gente já está falando de uma coisa que vai além daqueles anos escolares. Por que é importante pensar que existe uma vida depois da escola? Tudo aquilo que é trabalhado na escola é para que ele seja feliz. Durante o tempo da escola, mas também no pós-escola. Só que a felicidade, ela é algo que precisa ser mais bem compreendida por todos. Né? Com certeza. Então, para você encontrar momentos de felicidade, porque a felicidade não é constante, Sim. para que você encontre momentos de felicidade que eles sejam mais do que os momentos da não felicidade, você precisa ter um preparo técnico e espiritual e emocional para se colocar no mundo, né? E quando a gente utiliza os valores cristãos para isso, a gente percebe que, na verdade, o encontro com o outro, o se colocar à disposição do outro, se colocar a serviço, te proporciona muito mais momentos de felicidade do que a visão individualista. Excelente. Então, o propósito está muito vinculado a isso. Para que eu estou neste mundo? Qual o meu papel nesse mundo? O que eu posso fazer para contribuir com esse mundo? Para além de uma carreira. Né? Um propósito, ele está inserido para além da carreira. Por meio da carreira, eu desenvolvo o propósito, independente de qual seja a carreira. Né? Mas ele precisa estar com essa conexão, com esse compromisso social, para além do seu compromisso individual. Né? Claro que todos querem também o seu crescimento, o seu progresso dentro de uma carreira, o seu progresso financeiro, mas isso é consequência de algo maior. Né? Sim. E é isso que a gente procura diariamente trabalhar com os nossos estudantes. Eu iria também um pouquinho mais além, trazendo que aquele ser humano que não tem propósito, que não tem sentido, ele facilmente adoece, tanto física quanto emocionalmente. Com certeza. E ele sente um vazio que hoje a gente se acostuma a ver cada vez mais frequentemente entre as pessoas. Então, nós, inclusive, costumamos, às vezes, receber de volta alguns estudantes que saem, né, vão fazer uma outra experiência, mas retornam justamente porque aqui nós trabalhamos esse propósito de pertencer a um mundo e de ter um compromisso com as pessoas, mas também de ser acolhido pelas pessoas. Isso faz parte do propósito também. Excelente. Uma coisa, pessoal, que eu fiquei em dúvida, a gente nem está aqui nas nossas perguntas, mas eu acho importante a gente comentar. Quando a gente fala de propósito, educação pós-escola, a gente tem de pensar num aspecto muito importante, que é a presença da família na educação dessa criança.
Como que funciona no Marista? Como que os familiares são inseridos nesse processo todo? Aí eu tenho um exemplo para te dar, Ronaire, que a gente tem muito orgulho dele e eu acho que é uma exclusividade marista, porque eu ainda não ouvi falar que outras escolas particulares tenham, né? Uhum. Mas o Marista João Paulo II tem um conselho de pais. Isso é muito comum na escola pública, Uhum. as APMs, né? Mas nas particulares não. Então nós temos um conselho de pais que nós nos reunimos a cada 3 meses para conversar sobre os desafios da escola. Incrível. É um conselho consultivo. Ele ajuda a direção da escola a aprimorar as suas decisões. E ali a gente tem um contato com essas famílias, um contato mais próximo, a gente consegue ter uma escuta também mais aprimorada em relação ao que as famílias estão sentindo, quais são as angústias, né? Uhum. Em cada momento, hoje nós temos novidades que angustiam as famílias. Então é um espaço riquíssimo que nós temos de diálogo e de aproximação de famílias, né? E são pais parceiros. São pais que acabam multiplicando aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente debate para as outras famílias, né? Então esse é um projeto desafiador, né? Mas que nós, já há 6 anos, há 3 anos, 3 anos, nós estamos na 6º semestre, vai né? E vem caminhando muito bem nesse sentido, né? Excelente. São sempre 2 representantes, um que é o escolhido pela turma e o outro que é o suplente. Na ausência do escolhido, o suplente então cobre essa ausência. São momentos muito ricos. Perfeito. Pessoal, o nosso tempo já caminha ali para o final, mas eu acho muito importante também falar sobre como o Marista pensa a educação para os próximos anos. Já ficou claro que não é uma escola presa no tempo e a ideia para o futuro é continuar evoluindo. Continuar evoluindo. A gente está num momento muito bonito da instituição, Ronaire. As escolas maristas do Brasil, elas eram divididas em 3 regiões, cada região com sua estrutura administrativa. E já há 2 anos nós estamos integrando todas essas estruturas. Né? Nós estamos passando de fato, porque a filosofia sempre foi a mesma, né? Sim, sim. Mas por serem regiões administrativas diferentes, acabava que uma ou outra coisa na execução, no dia a dia, na aplicação do projeto educativo, surgiu algumas diferenças, né? E hoje nós estamos com uma estrutura única para todo o Brasil. O que significa isso na prática? Nós temos quase 90 unidades, como eu disse para você. Sim. E cada uma dessas unidades tem projetos muito bonitos e tem expertises muito claras. A troca dessas expertises, ela amplia uma vez que nós estamos mais integrados, nós nos vemos mais, nós conversamos mais. Então a ideia é o que cada um tem de melhor para apresentar seja compartilhado com os outros maristas. Nós temos um projeto no nosso colégio, por exemplo, que é um projeto onde hoje os meninos já não têm mais o contato com o celular dentro da sala de aula. Né? Projeto Mente Presente. Mente Presente. Porque nós fizemos estudos, nós nos baseamos em estudos da Unicamp de São Paulo, o professor Cristiano Nabuco, que é um grande pensador dessa área, pesquisador dessa área hoje, do impacto das telas na vida das pessoas, né? E nós vimos que tem uma série de problemas referentes a isso. Veja, não é tirar a tecnologia da sala de aula. Sim, sim. Tecnologia continua na sala de aula, nós temos carrinhos de notebooks que vão para a sala de aula, carrinhos de tablets, né? Projetores, multimídia, mas esse contato com a tela. Então esse é um projeto que vem tendo muito êxito no nosso colégio e hoje nós estamos partilhando o projeto com outros colégios maristas. Assim como nós vamos buscar expertise de outros colégios em outros temas para trazer para o nosso. Então a perspectiva de futuro é que essa educação marista evolua ainda mais a partir dessa integração nacional. Perfeito. Inclusive aqui em Brasília, as 4 escolas já estiveram por 2 oportunidades reunidas em formação de professores em comum. Então, a gente ganha em escala e ganha em riqueza de troca, porque com certeza cada escola tem a sua realidade do dia a dia, né? E conhecer a realidade do outro é muito importante. Eu acho que esse, para os pais, deve ser um ponto de muita atração. Saber que existe uma instituição tão grande que funciona como pilares para não deixar nada desmoronar. E tem uma coisa muito importante, Ronaire, que o mercado educacional, ele passa por um momento diferente, um momento difícil, que é um mercado onde o grande capital descobriu a educação.
Então, existe um processo de mercantilização de escolas. Então, é muito comum hoje nós vermos no mercado compras e vendas de escolas. A escola está começando uma cultura nova, passa 2, 3 anos, ela é vendida e lá vem uma cultura nova. O marista não é assim. O marista tem um propósito, ele pertence aos irmãos maristas e o fim da instituição é a evangelização por meio da educação. Então, os irmãos maristas existem por causa dos colégios. Não é um fim econômico. Embora existam as receitas, e as receitas são utilizadas, são muito importantes para que as obras sociais possam acontecer. Senão a gente não atende às obras sociais. Sim, naturalmente. Né? Mas ele não está inserido no mercado como outras empresas que têm seus propósitos, né? Mas a gente sabe que isso acaba gerando impacto no dia a dia das famílias, principalmente. Com certeza. Então, o Marista, ele é uma instituição sólida, ele é uma instituição que pertence aos irmãos maristas, já tem 207 anos de história, e a ideia é construir, no mínimo, mais 200 anos pela frente. Eu acho isso muito importante, Luiz, porque os pais, acho que a sociedade em geral tem medo de olhar e pensar que existe um mercado educacional, mas não adianta fechar os olhos porque ele existe e saber que certas escolas vão preservar os seus valores dentro desse mercado é fundamental. Exatamente. É porque a identidade de uma instituição é muito importante para que você tenha segurança de onde você está apostando a educação do seu filho. Né? Sim. E nós temos certeza dessa identidade consolidada. Um investimento na educação é o maior que qualquer pai vai fazer ao longo da vida. E a única coisa que não se tira do filho é o que o pai investiu na educação dele. Né? Com certeza. Pessoal, a gente já está caminhando para os nossos últimos 5 minutinhos, mas eu queria abrir um espaço para vocês comentarem alguma coisa que talvez a gente não teve chance de debater. Enfim, falarem um pouco mais, apresentarem um pouco mais do Marista para as pessoas, para os pais que estão em casa. Eu acredito que a gente possa destacar que cada ano o Marista procura oferecer algum aprimoramento com projetos novos, né? Como tivemos no ano passado, já consolidado este ano, um impulsionar das últimas séries dos anos iniciais. Então, conseguimos inserir professores especialistas na área da matemática, futuramente, possivelmente, na área da língua portuguesa também. E conseguir que essa base de formação de 2 componentes que são utilizados de forma ampla depois nos demais componentes se desse de maneira mais concreta. Então, nós temos impulsionado esses anos iniciais, aproximando ele dos anos finais, que são a consolidação do final da construção do conhecimento. Porque no ensino médio, a aposta é num estudante que cada vez mais consiga ser protagonista, interessar-se pelo conhecimento, buscar os projetos da escola, como a redação nota 1000, para quem deseja ter uma redação que se aproxime ou que seja nota 1000 no vestibular, no Enem ou em outros certames, ou então o projeto de monitoria acadêmica. Existe um professor que estabelece com grupos de estudantes, dependendo do curso que eles querem ingressar, o quanto eles têm que estudar, que tipo de conhecimentos eles têm que aprofundar mais. Então, acaba sendo uma mentoria de estudos, né? Ou então a trilha superação, que para primeiro e segundo ano do ensino médio tem sido uma caminhada de preparação para estes certames externos. Então, são apenas alguns exemplos do quanto a escola está sempre observadora do entorno e observadora daquilo que contribui para este projeto de vida mais amplo. Eu queria trazer para essa conclusão, Ronário, um projeto que ele é muito importante para os pais, que é o nosso turno integral. Nós sabemos que a realidade das famílias hoje é uma realidade muito difusa. Né? Hoje, naturalmente, pai e mãe precisam estar no mercado de trabalho para oferecer uma boa condição de vida para a família. O mundo acaba exigindo isso. Né? E, por vezes, é uma realidade muito comum em Brasília, não tem com quem deixar os filhos. Em Brasília, nós temos muitas pessoas que vêm de outras cidades, né, se estabelecerem aqui. E o nosso turno integral é uma experiência única em Brasília e talvez no Brasil, porque eu já viajei muito por aí e não achei nada parecido. É um turno integral onde a oferta de atividades ela é muito ampla e existe a possibilidade dos pais montarem a rotina do estudante de acordo com seus gostos, de acordo com as suas necessidades. Que legal. Então, o menino que estuda no regular na parte da tarde, ele pode chegar de manhã
às 8, às 8h30 ou às 9 horas. Ele pode fazer num determinado horário, ele pode escolher natação, judô, teatro, ou uma tarefa de casa, uma parte pedagógica, a música. Tem o lanche, tem almoço, né? Então é uma amplitude de ofertas, são mais de 30 atividades que nós ofertamos e que isso está disponível para a escolha das crianças, dos estudantes e das famílias, né? Então, uma experiência única. Eu ainda não vi no Brasil uma possibilidade dessa de escolhas, né? Sim. E tudo isso com jeito marista, com acolhimento marista, com cuidado que o marista oferece. Né? O item segurança é Exato. algo que se destaca na nossa escola desde a entrada, com esse treinamento das pessoas para que realmente reconheçam quem ingressa na escola, até catracas eletrônicas, né? Em breve, outras tecnologias como reconhecimento facial e toda a segurança que a gente tem no entorno da própria estrutura física. Perfeito, isso é importante também. A produção tem direito a uma pergunta? Sim, claro. Gente, vocês provavelmente não estão ouvindo, mas o nosso produtor tem uma pergunta. Por favor, André. Em relação à questão de bolsas de valores, vocês têm algum projeto relativo lá na Marista, questão de controle financeiro e tudo mais? Eu acredito que é bem importante também. Sim, ele, para quem não ouviu, gente, ele perguntou sobre as bolsas. Como é que funciona lá? Enfim, apresenta. É mais amplo, André, do que isso, né? Porque Bolsa de Valores é um finalzinho de uma trajetória que se faz numa educação financeira. E nós temos um projeto de educação financeira desde pequenininhos. Eles aprendem, por exemplo, o que é necessidade e o que é desejo. E isso vale para nós adultos, né? Com certeza. O que é desejo, aquilo que nós queremos ter, e o que de fato é uma necessidade. E isso faz uma diferença muito grande nas boas escolhas que se faz ao longo da vida, na dimensão da aplicação do dinheiro. Em algum momento ele vai chegar pensando justamente no tipo de investimento que ele vai fazer, porque ele já aprendeu primeiro a poupar, né? A não gastar com desejo. Eu preciso ir lá fazer umas aulas, André. Eu vou para aprender. Olha, nós já ofertamos aulas de educação financeira para nossa equipe. É interessante porque foi boa a sua pergunta. A gente tem um cuidado muito grande também com os nossos colaboradores, né? E hoje a gente tem um itinerário do ensino médio de educação financeira. E esse mesmo itinerário de ensino médio nós adaptamos e aplicamos aos nossos colaboradores. Começamos com aqueles da limpeza e manutenção, com aulas presenciais. Nós destinamos 1 hora do trabalho deles na semana para que eles estudem. E o mesmo professor de ensino médio que dava aula para os estudantes deu aula para eles, para os colaboradores, né? Isso é muito importante. Tiveram uma formação, tivemos uma formatura e a gente fez uma pesquisa depois. E um item que chamou muita atenção, relacionamento em família, antes e depois do curso. Então a nota de 0 a 5, né? Não vou me lembrar exatamente dos valores, mas era algo assim, 2,6. Subiu para 4,2. Isso é transformação de vida. Exato. Bom, pessoal, a gente falou aqui um pouco com a Luciana Wink Correia e o Luiz Gustavo Mendes, que são, respectivamente, o Luiz é o diretor e a Luciana a vice-diretora do Colégio Marista João Paulo II. Eu acho que todo mundo na cidade conhece o Marista, mas com certeza valeu esse papo para a gente se aprofundar mais em algumas novidades, algumas coisas que as pessoas não saibam e principalmente deixar o convite para o pai que se interessou pelo colégio ir lá visitar, bater um papo. É uma chance, aqui só foi uma chance pequena de ali ver o que está acontecendo, mas nessa visita com certeza os pais vão entender muito mais qual é a proposta e como que funciona na prática o Marista. Com certeza. Maravilha. Luciana, muito obrigado. Luiz, muito obrigado. André, que está ali na produção, muito obrigado, querido. Até a próxima, pessoal, e tudo de bom. Tchau, tchau. Muito obrigada. Este podcast é produzido pelo Correio Brasileiro.